Pai do Senhor, irmãos, da palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 3. Vamos ler alguns versículos. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Do fruto da árvore do jardim, do fruto de toda a árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E assim foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim ao ar fresco do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estou nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que a serpente, ela enganou Eva, né? Ela chegou, né, até Eva, né, e começou a falar, né? Deus não falou que era para você comer, né, de toda a árvore, né, que está no jardim? Irmãos, e essa palavra aqui, né, ela não é diferente, né, nos nossos dias hoje. Por quê? Nós estamos aqui no mundo, né, e temos livre-arbítrio, né? O Senhor nos deixa livre, né, para fazer, né, o que nós bem parecer aos nossos olhos, né? Se nós achar, né, que é bom, né, para nós, nós fazemos. Se nós achar que é mal, nós não fazemos. E o Senhor, Ele nos dá, né, nos deu esse livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo, né, o Senhor, Ele nos ensina, né, o que é bom e o que não é. Por quê? A todo tempo nossa consciência, ela nos acusa quando estamos fazendo algo, né, que sabemos que não é correto, que não é certo fazer, né. A nossa consciência, ela nos acusa. Irmãos, e aqui a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando ela falou para Eva, não, o Senhor falou, né? Que era para vocês comer de toda a árvore, né? Que está no jardim. Aí Eva, né? Falou para ela, não, da árvore que está, né, no meio do jardim. Deus falou para a gente não comer e nem sequer tocar nela, né? Para que não morrêssemos. Mas aí, irmãos, nós já começamos a ver, né? Que Eva, ao invés, né, de cortar aquela conversa ali, que ela já viu que não estava certa. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem a ela, né? Só pode até aqui, daqui em diante não pode. Não, ela foi deixando, né, a serpente ir envenenando ela, né, com aquelas palavras, falando, não, é porque Deus sabe que o dia que vocês, né, comer, os olhos de vocês vão se abrir, vocês, né, vão ser igual a Deus, conhecendo o que é bom, né, e o que é ruim, o bem e o mal. E a palavra do Senhor vai falar que Eva, ao invés, né, de sair de perto da serpente, né, não dá, né, confiança aquelas palavras dela, não. Ela foi deixando aquelas palavras entrar na mente dela, né. E a palavra do Senhor vai falar que ela começou, né, a ouvir aquelas palavras. Ela começou a dar ouvidos àquelas palavras. E não só dar ouvidos àquelas palavras. Ela começou a olhar, né, a árvore. E a palavra do Senhor vai falar que ela viu, né, que a árvore era desejável, né. Ela começou a desejar comer, né, aquele fruto ali daquela árvore.
E nos nossos dias também não é diferente. Irmãos, às vezes, né, nós começamos a observar, olhar coisas, né, que a todo tempo também a nossa consciência nos acusa, né? Não é bom, né, você ficar olhando muito para isso. Nós estamos nesse mundo, nós temos, né, a nossa visão é para olhar, mas quando olhamos para algo que sabemos, né, que não está agradando ao Senhor, que não é certo, o que fazemos, né? Por mais que olhamos, mas tiramos as vistas, né? Paramos de olhar. Não continuamos alimentando as nossas vistas, né? E aqui no caso de Eva, ela continuou, né, alimentando, ela não tirou o olho, ela começou a olhar, começou a desejar, e é aí onde mora o perigo, né? É desejar o que o Senhor falou, né? Que não era para você fazer, que não é correto você fazer. Então, através dessa palavra, o Senhor está falando conosco, né? Se tem algo, né, que está chamando a sua atenção e que você sabe que não é certo, que não é correto, por quê? Porque todos nós sabemos o que é certo e o que não é, até porque o Senhor não nos deixa enganado, né? A nossa consciência, ela nos acusa a todo momento, né? Que não é certo, que não é correto. E se você está olhando, está alimentando, né, os seus olhos com algo que o Senhor, né, já te falou que não é certo, não é correto, não faça como Eva, né? Não alimente, né, as suas vistas, o seu olhar. Não tire os olhos fora, né? Porque depois do pecado consumado, né, vem as consequências, como foi aqui no caso, né, de Eva. A palavra do Senhor vai falar que ela comeu, e não só comeu, ela também levou, né, para o seu marido, deu a Adão também, e Adão também comeu. Adão, ele não parou Eva ali, né, falou, não, eu não quero, eu sei que não é correto, não, ele comeu também. E a palavra do Senhor vai falar que veio a consequência, né, não só para a serpente, né, que incitou Eva a comer, mas para Eva que comeu, e para Adão também, que comeu também juntamente com Eva. A palavra do Senhor vai falar, né? Que a cada um o Senhor deu uma sentença ali, né? A serpente que ia, né, andar, né, sobre o seu ventre, né, comer o pó da terra. O Senhor ia pôr inimizade, né, entre a semente da serpente e a semente da mulher. A mulher ia ter filhos, né, com dores, e Adão, né, ia comer do fruto da terra também, né, com dor, com suor. Então, cada um teve ali, né, a sua consequência. Teve a consequência na vida de cada um deles. E nos nossos dias também, hoje, não é diferente. Através dessa palavra, o Senhor me trouxe aqui como uma palavra de alerta, né? Se você está alimentando algo que você sabe que não é certo, não é correto, saia, né? Tire os olhos, tire as vistas enquanto há tempo, para que não venha consequências, né, para a sua vida, como veio aqui, né, para a vida de Eva e de Adão e da serpente. Porque quando fazemos, né, algo que não agrada ao Senhor, algo que sabemos que está errado, uma hora ou outra, né, a conta vem, uma hora ou outra a colheita vem. A palavra do Senhor mesmo é quem fala, né? Se você plantar coisas boas, né, você vai colher coisas boas, mas se você plantar, né, coisas ruins, você também vai colher o que é ruim. Então, irmãos, através dessa palavra aqui, né, o Senhor me trouxe, né, para alertar, né, os irmãos, para nos alertar, cada um de nós, na verdade, né, a todos nós, que se estamos fazendo algo, né, que não agrada ao Senhor, se estamos cobiçando algo, né, que não convém, né, a nós, que não agrada ao Senhor, que paramos, que venhamos parar enquanto há tempo, para que não venhamos sofrer, né, consequências do nosso pecado, como Adão, né, e Eva, que sofreu as consequências. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que quando eles, né, os olhos deles se abriram ali, depois que eles, né, comeram ali, pecaram contra o Senhor, os olhos deles se abriram, né, e eles, né, se envergonharam ali, né, daquele pecado. Por quê? Porque o pecado, ele trouxe as consequências já para eles, antes mesmo do Senhor, né, da sentença de cada um deles. O pecado, quando eles consumaram, já veio na hora as consequências para eles. Por quê?
porque eles eram inocentes ali, né? A palavra do Senhor vai falar que eles andavam nus, mas eles não enxergavam, né, a nudez do outro, né? Com malícia, como hoje em dia, né? Eles eram natural, como duas crianças, não via, né, malícia um no outro. Mas quando eles comeram a palavra do Senhor, vai falar que os olhos deles se abriram, né? E eles conheceram o que era o pecado, o que era o mal. E eles, né, já viram ali a sua nudez e se envergonharam, né? E se esconderam do Senhor. E muitas vezes a gente faz também como eles, né? Quando pecamos ali contra o Senhor, que fazemos, né? O que não é certo, o que não agrada ao Senhor, né? Tentamos também nos esconder do Senhor, né? Envergonhados. Então, irmãos, que através dessa palavra, né, nós vamos abrir, né, os nossos olhos, né, para o Senhor, para fazer o que agrada ao Senhor, não o que agrada a nossa carne, para que depois não venhamos colher, né, maldição para a nossa vida, para que não venhamos colher, né, uma má colheita. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, desde já te pedimos, toma esse dia em tuas mãos, toma a nossa vida, toma nossos filhos, nossos esposos, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Traga livramento para os nossos, para nós também, Senhor. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pelo lar, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Pai, também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar ao Senhor, ter com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Senhor. E desde já te pedir que o Senhor venha estar suprindo também toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.